Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso estudo do Boa Nova. Esse é o encontro de número 10, nosso 10º encontro, e hoje a gente vai estudar a segunda parte do capítulo 5, que tem como título Os Discípulos. Eu estou fazendo a gravação sem a participação dos amigos que normalmente participam do estudo, porque nós fizemos esse estudo, só que eu não percebi que não estava gravando. Então, hoje eu vou fazer de novo, mas sem a participação, só com as minhas explicações, para que eu possa registrar e deixar gravado para colocar lá na página do YouTube, para quem acompanha por lá. Bom, a gente vai estudar a segunda parte do capítulo 5, que fala sobre os discípulos. Na primeira parte, quem viu o estudo anterior, viu que a gente fez uma reflexão sobre aqueles que, como na época de Jesus, passavam pelos evangelhos, pelos seus ensinamentos, como a multidão, né? Aqueles que sentavam para ouvir Jesus, ouviam seus ensinamentos, mas cessado aqueles ensinamentos, cessada aquela preleção, eles simplesmente iam. Então, é o grupo daqueles que passam por Jesus e passam pelo Evangelho de Jesus, como acontece até os dias de hoje, né? Porque hoje, ainda assim, nós temos aqueles que adoram ouvir sobre as passagens de Jesus, adoram estudar o Evangelho, mas simplesmente passam pelo Evangelho, passam pelas passagens de Jesus. Nós vimos que tem aqueles, né, que correspondem aos discípulos, que esses decidiram caminhar ao lado do Cristo, né? Eles não só ouviam as mensagens do Cristo, como eles caminharam ao lado do Cristo, tentando aprender todos os seus ensinamentos para que mais adiante eles pudessem ser os intérpretes, né? E aí os apóstolos do Mestre. E nós vimos também que depois nós tivemos estes apóstolos, né? Os discípulos, que depois se tornaram os apóstolos, e nós vimos que nem todos conseguiram chegar até o final da sua caminhada ao lado do Mestre. E a gente está falando de Judas, né? Que a gente vai ver, estudar sobre ele no final do capítulo. A continuação daquele primeiro trechozinho que a gente viu é esse trecho aqui agora, tá? Esse é o trecho do livro. E aí eu vou ler. O reduzido grupo de companheiros do Messias, aqui está falando dos discípulos. O reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou, a princípio, certas dificuldades para harmonizar-se. Eles tinham ali entre eles, a gente vai ver, pequenas contendas, pequenas discussões, mas isso não acontece hoje. Não acontece isso na casa espírita, não acontece isso nos grupos da Igreja Católica, nenhum grupo religioso onde fala o nome do Mestre, onde se fala o nome do Mestre, estuda seus evangelhos, não acontece mais isso. Isso era só no tempo de Jesus. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando, o Mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. Olha isso. Até o final, eles caminharam com o Mestre 3 anos. Até o final, a gente vai ver que eu vou trazer essa passagem, até a última ceia que eles fizeram com o Mestre Jesus, eles ainda tinham essa discussão de quem era o maior, de quem era o mais sábio, de quem estava mais próximo do reino de Deus, por incrível que pareça. De outras vezes, desejavam saber qual, dentre todos, revelava a sabedoria maior no campo do evangelho. Aqui a gente precisa lembrar, né, a gente já viu isso, que os discípulos, eles eram, sim, né, espíritos que vieram preparados para essa missão, que não foi uma missão fácil, mas que eles tinham, a gente vai ver aqui hoje isso, a personalidade de cada um, daquelas que a gente tem informação, eles eram espíritos que se assemelhavam muito a nós. Eles eram espíritos que tinham as suas virtudes,
como nós temos, mas também tinham as suas más tendências, como nós também temos, né? Então, por isso, né, que Jesus escolheu espíritos como nós, para que a gente pudesse se espelhar neles, e assim como eles lutaram, né, tanto pelo evangelho do Mestre, tanto pelo seu reino, como lutaram também com as suas brigas interiores, pela transformação das suas más tendências, pela sua reforma íntima. E assim somos nós nessa caminhada. Então, na sabedoria do Mestre, ele poderia ter convocado espíritos superiores, espíritos de luz elevados já, para colocar em prática essa missão maior, né? Que ele encarnou na Terra e veio trazer para a gente. Mas assim a gente não ia compreender. A gente precisava de discípulos que depois seriam os apóstolos, que fossem como nós, que a gente se enxergasse neles, para que a gente visse, percebesse, né, e sentisse que mesmo com toda dificuldade, né, com toda necessidade de transformação, ainda assim a gente pode caminhar ao lado do mestre, ou não, né? Ou sucumbir à missão. Então, esse trechinho aqui, ó, eu tirei lá do início. Depois de uma das suas pregações do novo reino, chamou os 12 companheiros que desde então seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Aqui já não é mais a multidão, aqui já não são mais os discípulos, e sim, aqui o mestre já estava querendo que eles fossem os intérpretes, a gente já tinha visto isso. O que é intérprete? Justamente isso que eu falei. A pessoa que atua como intermediária, isso aqui é o significado do dicionário de intérprete. Pessoa que atua como intermediário entre um indivíduo que não fala a mesma língua, traduzindo da linguagem de um para a língua do outro. Então, o que os discípulos... O que isso aqui tem a ver com os discípulos? Porque os discípulos interpretaram para a gente, né, através das suas vivências, do seu comportamento, de suas dificuldades, tanto da dificuldade com o outro na caminhada deles, como a dificuldade deles próprios, eles traduziram para a gente as mensagens que Jesus tinha trazido. Porque Jesus vivenciou as suas mensagens de uma forma completa. Porque Jesus já era um espírito superior, então Jesus já amava incondicionalmente. Jesus já perdoava incondicionalmente. Então Jesus já era um espírito na sua completude, né? Ele já era um espírito perfeito. E se a gente só tivesse o mestre como comparação, a gente talvez não conseguisse entender, né, que a caminhada é difícil para aqueles que, como nós, têm as dificuldades a serem transpostas. E por isso a gente precisou dos intérpretes, que foram seus discípulos, depois seus apóstolos, que se transformaram em seus apóstolos. E a gente viu, né, qual a melhor forma de ensinar, esclarecer e traduzir os ensinos do Cristo? Com o nosso exemplo, né, que é o exemplo que arrasta. Assim como foi para os discípulos do Mestre, também para nós não é uma tarefa fácil. Mas se nos colocarmos em movimento de sincera, ali eu botei sincera, mas é sincera, sincera, de verdadeira transformação, e se escutarmos as instruções que o mestre dirigia aos seus discípulos, teremos um grande roteiro a nosso favor. O que vai acontecer agora no livro, né? Jesus vai começar a dar ao reduzido grupo ali de amigos dele, que são os discípulos, né? Ele não está mais falando para a multidão, agora ele está falando só para os discípulos. Ele vai começar a dar as instruções que esses discípulos deveriam seguir para conseguir chegar, né, como roteiro, para que eles conseguissem chegar ao final da sua missão, que era divulgar o Evangelho do Mestre, transformar os corações, né, trazer as ovelhas perdidas, convocar os irmãos para mudança íntima. Essa era a missão. E não foi fácil. Aqui eu trouxe 2 trechos, só para mostrar que essas contendas que Humberto de Campos fala, elas estão relatadas nos evangelhos, né? Aqui eu trouxe um trecho que ela está em Lucas,
capítulo 9, e um outro trecho que está no capítulo 22. O primeiro trecho está em Mateus e em Marcos também. Eu sempre gosto de colocar ali embaixo a referência nos evangelhos, para quem gosta de ler lá no texto, na Bíblia, né? E comparar, ver que realmente a mensagem está lá, e comparar com a mensagem que Humberto de Campos traz para a gente. Lá no Evangelho de Lucas está assim: entraram então a cogitar qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o que cogitavam nos seus corações, Jesus enxergava direto no coração. Jesus conhecia por completo, como ainda nos conhece, a nossa essência. Jesus não nos conhece pelo nosso comportamento exterior. Quem nos rodeia, sim, né? Nossos amigos. As pessoas mais íntimas talvez conheçam a nossa essência, mas conhecer a essência do nosso espírito verdadeiramente, não só essa que a gente manifesta nessa vida, mas toda a trajetória do espírito, só Jesus e Deus, nosso Pai, né? Mas aqui Jesus, ele tinha esse poder, ele penetrava dentro da consciência, do subconsciente do espírito. Então, às vezes, ele conhecia aquela pessoa que estava ali, né, aquele espírito encarnado, muito mais do que a própria pessoa. Porque às vezes a gente passa por isso, né? Às vezes a gente ainda não consegue interpretar os nossos sentimentos. Às vezes a gente tem dificuldade de nos colocarmos em determinadas situações, né? Às vezes a gente não consegue. A gente não consegue se entender, né? Por quê? Porque a gente é movido por experiências que a gente não se recorda, né? Porque são experiências de outras vidas. Nós somos espíritos com construções milenares. Então, às vezes, a gente não tem essa capacidade, mas Jesus tinha, de entrar, de penetrar na essência daquele espírito e até antever um comportamento que ele teria por já conhecer a caminhada daquele espírito, por já conhecer o íntimo, o subconsciente, a personalidade integral daquele espírito. Então, por isso que aqui Humberto de Campos coloca Jesus vendo o que cogitavam nos seus corações. Ele poderia colocar aqui, Jesus vendo o que cogitavam através do seu comportamento. Jesus via o que eles cogitavam através da sua fala. Mas não, Humberto de Campos colocou que Jesus via através dos seus corações. Segurando o menino e pondo-o junto de si, lhes disse. E aí que ele vai começar a dar o ensinamento dele em relação a essa briga que eles estavam traçando ali, né? Todo o que receber este menino em meu nome, a mim me recebe. E todo o que receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque quem for o menor dentre todos vós, esse é o maior. Eu sempre falo que não dá para a gente interpretar o texto do Evangelho ao pé da letra, né? E não é a nossa proposta aqui. Aqui tem muitas, só nesse trechinho aqui tem muitas palavras, muitas colocações que a gente deveria buscar o significado lá atrás, né? Mas esse não é o nosso interesse. Aqui a gente vai pegar só a essência do que Jesus quer falar, o espírito da mensagem, né? Que é esse finalzinho aqui que ele fala, ó, quem for menor dentre vós, ou seja, quem se colocar como menor, esse é o maior. E não o contrário, né? Porque quando a gente já quer saber quem é o maior, a gente já está preocupado se é a gente que é o maior, ou quem é o maior, né? Então, essa preocupação já põe abaixo a nossa grandeza, porque grande é aquele que se reconhece menor de todos. Jesus, em todas as passagens que ele precisou dar, precisou educar, né, os espíritos neste sentido, ele sempre foi com essa colocação, que o maior é aquele que se coloca como menor. Aqui, na outra passagem. Houve também entre eles um contencioso sobre qual deles seria maior, que já é outra passagem, mas sobre a mesma questão. Jesus, porém, lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm sobre eles autoridade são chamados benfeitores. Não há de ser, porém, assim entre vós.
Mas o que entre vós é maior, faça-se como o mais pequeno. E o que governa, seja como o que serve. Porque qual é maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é maior o que está sentado à mesa? Pois eu estou no meio de vós, assim como o que serve. Ou seja, Jesus, né, que era o maior de todos, estava entre eles, sentado à mesa, mas ainda assim o tempo todo servia. O tempo todo se colocava como aquele que serve. Então, nessas duas passagens, né, do Evangelho, Jesus traz o que ele trazia sempre: o ensinamento de que o orgulho, a vaidade e a arrogância são sentimentos e comportamentos que levam o espírito, né, a se achar que ele precisa se colocar em alguma posição de maioridade, em alguma posição de importância em relação ao outro. E isso é o contrário dos ensinamentos que Jesus sempre trouxe. O colégio apostólico representa... Isso aqui é uma fala de Haroldo, né? O Haroldo, nos estudos dele, quando ele se refere aos apóstolos, ele fala assim, ó, o colégio apostólico representa o arquétipo da humanidade inteira, com todas as virtudes, todas as dificuldades e todos os problemas enfrentados por nós. Isso tem a ver com aquilo que eu falei. Por isso, eles seriam os intérpretes dos ensinamentos do mestre, porque a gente se enxergaria neles. A gente se enxergaria com tantos defeitos e virtudes quanto os próprios discípulos. Por isso eles representavam o arquétipo da humanidade inteira. E a gente vai ver aqui, né? A gente fez um apanhado das personalidades de cada um deles. Isso não só na personalidade íntima do espírito, mas também no comportamento em sociedade. O comportamento em sociedade deles, né, com o outro, com os grupos que estavam ali junto com eles, também tinham preconceitos, também tinham vaidades, né, também tinham brigas, que eram e são até hoje características da sociedade do mundo comum. Então, aqui a gente vai começar. Eu preparei, junto com a minha amiga Elza, que me ajuda nos estudos, né? A gente preparou aqui um resumo da personalidade, do que a gente tem notícia também, através do estudo do Haroldo. O Haroldo tem um estudo onde ele pegou todos os livros do Humberto de Campos, são 12, 13 ou 14, não me recordo, mais ou menos nesse número, né? Porque ele não tem só o Boa Nova, ele tem outros livros onde ele traz outros relatos do plano espiritual, tudo que ele aprendeu, né? Que ele foi estudar, que ele foi pesquisar, já desencarnado no plano espiritual, tendo acesso aos registros da espiritualidade, sempre envolvendo as passagens do mestre, dos seus discípulos, dos 12, dos outros, né, das outras personalidades importantes do Evangelho de Jesus. Então, o que o Haroldo e a equipe dele fizeram? Eles fizeram um plano, né, uma tabela, e colocaram todas as informações de todos os discípulos, né? Todas as que estão tanto no Evangelho, né, nos textos do Evangelho, como nos livros de Humberto de Campos. As informações referentes tanto à personalidade dos discípulos, como a origem deles, né, a cidade que eles vieram, quem era o pai, quem era a mãe, se tinha esposa, se tinha filhos, e outras informações. Mas aqui a gente fez um resumo só das características de personalidade dos discípulos, porque o intuito do nosso estudo é que a gente se reconheça, né? Que a gente se veja nesses discípulos como sendo aqueles que hoje, né, são aqueles amigos do mestre que chegariam de todos os lugares para ajudar ele na construção do reino de Deus na Terra. Por isso, a gente está nesse estudo, né, tentando entender as dificuldades que os discípulos enfrentaram, as suas características de personalidade, para a gente ver que eles são tão próximos da gente, mais próximos da gente que a gente imagina,
enfrentaram e a maioria conseguiu chegar ao final da sua caminhada, cumprindo a missão de divulgar o Evangelho do Mestre e ter fidelidade ao Evangelho do Mestre. Isso não quer dizer que eles saíram dessa trajetória já como espíritos puros, né? Muitos deles tiveram outras experiências, muitos deles não conseguiram transpor dificuldades íntimas. O que a gente está falando aqui é em relação à divulgação, né, e a missão deles de divulgar o Evangelho de Jesus e ser fiel ao Evangelho de Jesus, nesta vida que eles encarnaram como pescadores, que a gente viu lá no início do 2º capítulo. Então, Simão Pedro. Quais eram as características de personalidade de Simão Pedro? Observador da lei, rígido, intolerante, simples, amoroso e dedicado. Não é só coisa ruim, não, viu? E também, assim, a gente tende a olhar assim, observador da lei, né, como uma coisa ruim. Mas não é uma coisa ruim, né? A gente tem que observar as leis, né? Jesus não veio, ele fala, eu não vim derrogar a lei, mas dar-lhes cumprimento. Nada é ruim quando não é em excesso, né? O problema é o excesso que você dá àquilo. Então, Pedro, ele era muito rígido. E por conta dessa rigidez, às vezes, ele se tornava intolerante. Pedro teve muita dificuldade quando Jesus se relacionava com os samaritanos, quando Jesus se relacionou com a mulher adúltera. Por quê? Porque ele era muito rígido com a lei, né? E Jesus veio justamente mostrar que o amor é para todos, mas ele tinha dificuldade de aceitar esses, porque nas leis que ele conhecia do Antigo Testamento, falavam, né, davam a interpretação de que essas coisas não eram corretas, e era assim que ele entendia, né, literalmente, a letra da lei, e era assim que ele achava que tinha que dar cumprimento, mas não deixava de ser simples e amoroso e dedicado. No final do estudo desse capítulo, eu separei um texto que fala justamente da importância de Pedro dando suporte, né, e sustentação para os discípulos depois que Jesus desencarnou. Mas é só no final. Assim também como a gente vai, no final, ver sobre Judas, né? Judas vai encerrar o capítulo, Humberto de Campos encerra o capítulo com ele, e a gente vai ver também as colocações sobre Judas, que são interessantíssimas. Tiago Maior e João, né? Eram irmãos, filhos de Zebedeu, né? Nós vimos isso lá no outro capítulo. E a gente já tinha visto no outro capítulo que eles tinham temperamento apaixonado. Eles eram muito jovens, né? Estima-se que eles tivessem entre 13 e 15, no máximo. Então, eles tinham aquele temperamento de jovens apaixonados, né? Temperamento apaixonado, profundamente generosos e caridosos, expansivos, simples e alegres. A gente viu, né? Muito interessante a passagem deles pegando em Jesus, né? Um deles colocando a mão no ombro de Jesus. Isso foi muito engraçado de ver, né? Como eles eram carinhosos, né? Como eles eram, como aquelas crianças, né? Adolescentes que não vê ali, a criança não enxerga, né? Coisas que às vezes nós enxergamos. Então, a criança não tem aquele limite de não abraçar. Não sei se a pessoa, ela não pensa, não vou abraçar, não sei se a pessoa vai gostar, né? Não vou ser tão entrona, né? A criança não tem isso. A criança, quando ela gosta, ela vem, ela abraça, ela fica pendurada no ombro. Então, Tiago e João, eles praticamente eram esses adolescentes, né? Que espontaneamente pegavam o mestre, abraçavam o mestre, seguravam no ombro dele, beijavam a mão dele. Isso é muito curioso. Mateus, que era o Levi, né? Que a gente viu, que foi convocado por Jesus quando estava lá na coletoria de impostos, né, era um publicano, culto publicano, ele era muito culto. Ele era o mais culto de todos eles. Tinha uma boa condição financeira, né, por ser um publicano, cobrador de impostos, ele tinha relações, né, com os imperadores, né, então, com o imperador, e tinha com toda a administração, né, regional ali do Império de Roma.
Então, ele tinha, né, que saber ler, tinha que saber escrever, né, tinha que saber... Isso, na época, não era comum, não eram todos que sabiam ler e escrever. A gente vai ver que aqui só ele que fazia as anotações, né? Quando ele estava com Jesus, ele fazia as anotações ali. E lá em Paulo e Estevão, quando eles relatam as anotações de Levi, são essas anotações que Levi fazia, né? Mateus, ali, enquanto Jesus falava. E essas anotações foram as anotações que correram, né? Com os discípulos depois da morte de Jesus para divulgar os seus evangelhos. Então, ele tinha uma importância muito grande por conta desse aspecto. E, com certeza, ele deve ter sido escolhido pelo mestre, entre tantas outras questões, mas por essa principalmente, né? Porque o grupo, apesar de ser um grupo simples de pescadores, filhos de pescadores, precisava, né? E na inteligência sublime do mestre, né? Que a gente não consegue alcançar essa inteligência ainda hoje, ele com certeza pensou ali as peças que completassem, né, tudo que ele precisaria para que esse grupo colocasse à frente o seu evangelho. Judas Tadeu. Judas Tadeu era preconceituoso e entusiasmado. Essas são as informações que a gente tem. Nós vamos ver, vai ter um capítulo que se chama Velhos e Moços, se eu não me engano. Está aqui, depois eu pego para ver. Velhos e Moços, alguma coisa assim. Que ele coloca um preconceito de idade com um dos discípulos. Ele faz umas colocações de que ele era muito, muito jovem também, assim como João e Tiago. Então, ele faz uma colocação de que eles que deveriam levar os evangelhos, né? Peregrinar e levar os evangelhos, porque os mais velhos não se prestavam a isso, né? Então, daí a gente tira, né, que a personalidade dele de ter preconceito com os mais velhos. Tiago Menor, fundamentalista e influente no templo. Por que fundamentalista, né? A gente vai ver também lá em Paulo e Estevão que Tiago Menor, ele tinha certas dificuldades até com Paulo, porque ele entendia que questões da cultura judaica da época deveriam ser mantidas. E Paulo, né, já compreendendo a mensagem do mestre, apesar de não ter conhecido pessoalmente o mestre, né? Na época ele era um perseguidor, né? E não era ainda Paulo de Tarso, era Saulo. Ele conseguiu compreender na plenitude, né, os ensinamentos do mestre. Ele já compreendia que as formalidades, as convenções, os dogmas não eram importantes, não era isso que importava, né? Mas sim o acolhimento, o amor, a transformação. Mas Tiago tinha dificuldade de se livrar, né? E então ele era muito preso ainda às questões literais da religião. Então, daí foi tirado da personalidade dele que ele era influente no templo, né? Ele conhecia, né? Ele tinha acesso a pessoas do templo, e isso influenciava também para que ele quisesse o cumprimento da lei na sua rigidez maior. Isso foi uma dificuldade. Tomé. Tomé é aquele que tem a frase, né? Sou igual Tomé, tem que ver para crer. Ele era inteligente, mas muito racional, o que tornava sua fé fraca. Questionador, pessimista e desejo de vitória fácil. Tomé, assim como Judas, né? Não Judas Tadeu, agora Judas Iscariote, eles achavam que a vitória do mestre tinha que vir, né, pela política, pelos acordos, que seria ali o meiozinho mais fácil de Jesus chegar ao poder. Eles não conseguiram compreender os ensinamentos que o mestre falava para eles, de que o mestre não veio para se relacionar com os poderosos, ele veio para se relacionar com os simples, humildes, doentes.
e necessitados do evangelho de Jesus, né? Mas os discípulos não faziam isso por mal, era o temperamento deles, era como eles entendiam, compreendiam que Jesus conseguiria, né? Eles queriam ver Jesus logo ser vitorioso, né? Chegar ao poder, a queda dos imperadores, daqueles que massacravam eles, massacravam o povo, eles queriam ver isso acontecer logo, para ontem. E eles não estavam vendo isso acontecer, nem Jesus se colocar dessa forma que eles queriam. Depois eles compreenderam que não era esse o caminho, né? Mas ele era inteligente, mas essa inteligência levava ele muito para o lado racional, né? E aqui cabe uma reflexão, né, que o Espiritismo traz para a gente, que é o seguinte: nem a fé cega é boa, né? Nem tanto, nem tão pouco. Nem a fé cega é boa, nem a racionalidade demais é boa. A racionalidade demais te leva a isso aqui, ó, a ser sempre questionador. Ah, mas isso assim, assim. Ah, mas como é que você explica isso assim, assim? Ah, não sei, mas aí tem que ver como é que foi que aconteceu, né? Essa é a racionalidade que de tão racional afasta a fé. E a fé cega, né? Aquela que é tão cega que acredita em tudo sem questionar. O que o Espiritismo diz para gente? Que a fé tem que ser raciocinada. Nem tanto, nem tão pouco, né? Você tem que buscar a razão equilibrada daquelas situações. Kardec já falava, né? O Espiritismo tem a característica de ter um conhecimento progressivo. Então, muitas colocações que foram feitas à época de Kardec, quando ele fez a codificação da doutrina, ele fala, né, que a gente deveria confrontar aquilo com a razão, mesmo que ele estivesse falando aquilo. Por quê? Porque mais para frente ele já sabia que aquilo poderia mudar, porque a ciência mudou, né? Se a gente comparar a ciência da época de Kardec até os dias de hoje, a gente vai ver que muito conhecimento nos foi trazido. E muito mais serão trazido ainda, né? Porque a gente não tem o conhecimento de tudo. Então, por isso, o caráter progressivo do conhecimento trazido pela doutrina espírita. A própria espiritualidade, o tempo todo, ela fala, nos livros da codificação de Kardec, em outros livros também, mas na codificação tem muito, porque naquele momento Kardec estava tentando entender o máximo, né? Essa relação do plano material com o plano espiritual, a ciência que envolvia as leis de Deus. Por conta disso, ele buscava questionar o tempo inteiro. E com aquele pensamento dele lógico, né? Mas não deixando de lado a fé dele, mas com aquele pensamento de lógico, às vezes ele fazia questionamentos que estavam à frente do tempo, né? E aí os espíritos falam assim: não há como a gente agora explicar para você isso que você está querendo saber. Primeiro, que ainda não há no seu mundo palavras que expliquem essa ciência. E segundo, vocês não vão compreender, porque vocês ainda não alcançaram esse conhecimento, né? Porque o conhecimento é gradativo. Então, a doutrina espírita, a gente sabe que tem como base isso, né? A progressividade do conhecimento. Porque a ciência precisa progredir para que a gente possa progredir junto com ela. Então, a gente precisa questionar, sim, né? Não levar a ferro e fogo tudo que é colocado para a gente, toda manifestação. Ih, aconteceu isso, assim, assim, é manifestação do espírito. Pode não ser. Ih, fulano está assim, assim, assado, isso é obsessão. Pode não ser. Pode ser um transtorno psicológico, né? Então, e vários outros desdobramentos disso que a doutrina coloca para a gente, que a gente precisa ter equilíbrio para interpretar e para entender tudo o que acontece. Só que Tomé era muito razão, né? E pouca fé. Então, ele só questionava e era muito pessimista nesse seu questionamento, porque você pode ter um questionamento e ter uma postura boa diante desse questionamento. Você pode ter um questionamento assim, sempre aquele, não, não, ó, acho que não, hein? Esse é um questionamento que leva sempre para o lado pessimista. Mas
Tomé vai ter uma sublimação, vai ter uma passagem dessa também, uma sublimação da sua fé quando Jesus retorna, né, que é aquela passagem conhecida, e ele pede para confirmar, ainda não acredita que é o mestre, e ele pede para que seja confirmado, e aí Jesus permite que ele passe as mãos nas suas feridas, e naquele momento o Tomé deixa de lado essa racionalidade excessiva e o espírito dele tem sublimado a fé dele, né? Então, assim, a racionalidade dele estava aqui e a fé lá embaixo. Nesse momento, ele eleva a sua fé, não que ele cai com a sua capacidade de questionar, como eu já falei, é importante questionamento, mas ele sublima a sua fé, ele traz a sua fé e aí ele se torna equilibrado, né, no seu questionamento. Bartolomeu. Tem um capítulo também do Boa Nova que a gente vai ver sobre Bartolomeu, que se chama Boa Vontade. Bartolomeu era muito triste pelos seus grandes problemas familiares, mas muito trabalhador. Nesse capítulo também, nós vamos ver essa transformação dessa tristeza de Bartolomeu, depois que ele tem essa conversa, só ele e o Mestre Jesus, é um capítulo muito emocionante. A gente vai ver mais para frente, capítulo 8, se eu não me engano. A gente vai ver mais para frente. Mas até aquele momento, Bartolomeu se mostrava uma pessoa muito triste, estava sempre cabisbaixo, sempre quieto, sempre olhando para o nada. E se fosse nos dias de hoje, eu brinco, a gente pode, se fosse levar Bartolomeu para uma consulta médica, talvez ele até fosse diagnosticado como uma pessoa depressiva. Mas muito trabalhador, né? Ele vinha de uma família muito trabalhadora, ele se preocupava muito com essa questão de trabalho. Simão Zelote. É Simão Zelote que sofre o preconceito de Judas Tadeu. A gente vai ver isso nesse capítulo que eu citei, moços, velhos e moços. Vou ver o nome certinho do capítulo, que eu esqueci. É Simão Zelote. Por quê? Ele também tinha um espírito firme e vigilante. Vigilante, assim, vigilante em relação ao seu comportamento, né? O orar e vigiar. Ele era vigilante consigo próprio e tinha um espírito muito firme, mas sentia-se sem forças para contribuir. Ele era o mais velho de todos. Então, você vê, ele já tinha essa visão dele de ser o mais velho, né? E ele, de fato, era o mais velho. E aí ele passa por uma situação com Judas Tadeu de preconceito justamente por essa idade, porque Judas Tadeu fala que o trabalho do evangelho seriam para os mais novos, porque esses tinham vigor de caminhar, né, pelas cidades e levar o evangelho do mestre. E aí tem essa passagem também que é muito bonita entre eles, e aí Simão vai conversar com Cristo porque ele fica triste em relação a isso, né? Ele quer contribuir, ele foi convocado também, né? E ele quer contribuir, mas como eu falei, com certeza cada característica de cada discípulo foi trazida pelo mestre, né? Eles foram trazidos pelo mestre sabendo de cada característica dessa, e cada característica dessa com certeza teve um peso importante para esse grupo. E aqui é Judas, esse é Judas Iscariote. Judas era comerciante, muito preocupado com as finanças e com o dinheiro, né? Por conta de ser comerciante, né, ele pensava muito em lucro, né? Em comércio tinha que dar certo, né? Porque ele vivia disso. A cabeça dele gerava em números, né? Em números, e com o dinheiro, né? Ele foi o tesoureiro ali do grupo, né? Ele ficou responsável por cuidar de todo o dinheiro que era arrecadado ali no grupo, que era muito pouco, né? E aí, para terminar, a gente tem aqui Filipe. Filipe e André, nós temos poucas informações sobre eles, né? Haroldo até coloca dessa forma. Isso aqui a gente fez com base no estudo do Haroldo.
Nós temos poucas informações sobre ele. Mas André a gente não tem nenhuma. Mas Filipe, ele tinha muita fidelidade ao trabalho na Casa do Caminho. Ele ajudou muito o trabalho na Casa do Caminho. Casa do Caminho, para quem não conhece, foram as casas que foram fundadas pelos apóstolos, né? Eles já eram apóstolos, quando Jesus desencarnou, porque eles passaram a acolher, né, as pessoas pobres, as pessoas doentes, as mulheres abandonadas, porque até então não existia naquela sociedade da época um serviço prestado pelo Estado, né, um serviço social prestado pelo Estado de acolhimento dessas pessoas. As pessoas ficavam jogadas à sorte no meio da rua. Então, o Estado ali não tinha essa preocupação, e isso não era cobrado também deles, né? Porque como não existia essa ideia ainda de que o Estado deveria prestar auxílio e apoio às pessoas que precisassem, não existia. E quem fundou, né, essa assistência foram os discípulos, com a Casa do Caminho, que acolhiam todos esses, doentes, velhos, mulheres abandonadas, viúvas com as suas crianças, eles acolhiam todo mundo. Há, inclusive, eu vou ver se eu consigo trazer um estudo que diz que ainda hoje, né, hoje a gente sabe que o Estado tem determinada a sua obrigação de prestar esse auxílio, né, e de acolher, de dar educação, né, de prestar auxílio à saúde, alimentação. A gente sabe que hoje o Estado tem. Mas ainda hoje, quem, né, é mais responsável por entregar esse acolhimento de forma efetiva são os núcleos religiosos, de todas as congregações religiosas juntas, igrejas católicas, igrejas protestantes, centros espíritas, centros de umbanda e tantas outras religiões, né, que têm a caridade, né? Os próprios judeus têm um trabalho muito grande de caridade, entre outros, né, outros segmentos, mas se a gente for pesar, e esse estudo fez isso, pesou quanto que os segmentos religiosos entregam essa assistência e esse acolhimento, e quanto que o Estado entrega, os núcleos religiosos estão muito, muito à frente em números, né? E talvez até em qualidade também, não duvido. Isso é muito interessante, né? Isso é um dado muito interessante. Então, essas são as características que a gente tem notícia dos discípulos do mestre. E dá para a gente ver que eles têm, como eu já falei, né, como o Haroldo falou ali em cima, é o arquétipo da humanidade inteira. Tem comportamentos, né? Vamos ver aqui ó, o que a gente tirou. Ó, eles têm comportamento de intolerância um com o outro, de preconceito, de pessimismo, nós vimos, materialismo, fé vacilante de Tomé, depressão de Bartolomeu, angústia de Bartolomeu, ansiedade, muitos deles tinham, né? Porque os mais jovens nessa condição deles de serem muito quererem para ontem, né? Fazer tudo para ontem, querer as coisas rápidas, eles tinham ansiedade, fraquezas, né? E aqui, ó, eu coloquei 3 dos comportamentos, não da personalidade íntima deles, mas do comportamento deles que influenciavam como comunidade, né? Como sociedade, como comunidade. Tinha esse preconceito dos novos e dos idosos. Já falei que a gente vai ver mais à frente no capítulo específico, mas eu já antecipei aqui que já existia isso, né? Esse preconceito, que os mais novos tinham mais capacidade, os mais idosos não tinham tanta capacidade assim, então os mais novos eles se achavam mais importantes nessa missão, mas não é verdade, né? Todos têm a sua importância. Os mais novos têm pela sua vitalidade e os mais idosos pela sabedoria, né? Já de tanta caminhada, né? Pela inteligência que a vida trouxe, pela experiência, né? Então, na verdade, isso não é para ser
uma briga, isso é para ser uma união, né? Para unir todas essas características, porque é a união, a colaboração que traz o progresso, né? Seja de qualquer missão que for. Os cultos e os não cultos, né? Nós vimos ali que Levi, né? Mateus, que era Levi, era muito culto. Vimos também que Tomé tinha sabedoria. E os outros, né? Não que não tivessem sabedoria, porque sabedoria não tem a ver com a aquisição de cultura, mas provavelmente se colocavam numa condição de menos favorecidos, né? Mas aí também aquela diferença que deveria se completar. Porque aquele que tem uma capacidade maior, né, tanto de conhecimento como de entendimento, ele tem que usar essa capacidade para quê? Para auxiliar aquele que não tem. Né? Esse é o nosso comportamento, deve ser nosso comportamento até hoje na sociedade. Né? Nós deveríamos agir dessa forma. Aqueles que têm acesso à educação melhor, que têm acesso à cultura melhor, que têm acesso a todas essas questões, deveriam trazer isso para aqueles que não têm, né? Auxiliar aqueles que não têm a também ter acesso. Esse deveria ser o comportamento. Então, ali, a união das diferenças de forma a construir um conjunto mais harmonioso. Mas a gente viu que na época deles ainda não era assim, e na nossa ainda, infelizmente, não é. Tinham aqueles que tinham boa condição financeira, né? Levi era publicano e tinha uma boa condição financeira, e Judas Iscariotes, por ser comerciante, talvez tivesse também uma condição financeira melhor. E tinham aqueles que não tinham, viviam da pesca, né? E eram mais humildes nesse aspecto. E na base de tudo isso, a gente sempre vai encontrar o orgulho, a vaidade e a arrogância. E como Jesus combatia isso? Aqui eu antecipo um trecho do capítulo 25, né, do Boa Nova, que fala sobre a última ceia. Não vou antecipar o capítulo inteiro, não, né? Não dá para estudar um capítulo dentro do outro capítulo. Mas eu vou trazer o trecho que, para mim, tá? Representa em todo o Evangelho uma das maiores cenas de educação, de informação, de transformação que o mestre nos traz de entendimento acerca da humildade, porque era isso que o mestre exemplificava o tempo inteiro. Então, o que aconteceu aqui nessa passagem da última ceia? A última ceia é o último momento que os discípulos têm com o mestre antes dele ser preso e acontecer toda a passagem da paixão dele, né? É o último momento que Jesus tem com eles. Até ali, Jesus falou muito e exemplificou muito sobre a humildade, mas ainda assim eles se colocavam numa contenda em relação a quem seria o mais importante, quem seria o mais valoroso, o maior de todos. O que Jesus faz? Jesus usa de um artifício, de uma técnica de educação na época, que era a interpretação teatral. E Jesus faz uma cena ali, porque quando a gente assiste uma cena, né, aquilo impacta. Ainda mais essa cena, né, protagonizada por Jesus, né, que ele impactou os discípulos, né, mexeu com eles. E mexe com a gente até hoje, só da gente ler a passagem. Imagina se a gente estivesse lá vivenciando isso, né? E aí Jesus levanta ali, ele faz uma interpretação e aí começa a cair a ficha deles. Vou ler aqui para vocês entenderem. Ó. O mestre interromper a sua palestra íntima com João e os observava. Ele estava ali conversando com João e observava os discípulos. As discussões iam acirradas. As palavras maior de todos soava insistentemente aos seus ouvidos. Já não aguentava mais ouvir aquilo. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista puramente material. E, como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa.
Ou seja, né, não tinha caído a ficha ainda, eles ainda discutiam, depois de 3 anos caminhando com o mestre, porque essa início desse capítulo que a gente está vendo é no início da caminhada deles, quando Jesus dá as primeiras instruções. Aqui não, aqui já no final dos 3 anos. Como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa. Com exceção de Judas, que se fechava num silêncio sombrio, que ele já tinha feito o acordo dele, né? Estava só esperando o resultado, ele já estava ali tenso, que se achava num silêncio sombrio, quase todos discutiam com veemência, quase todos. A gente sabe que João não estava, que João estava conversando com o mestre, né? João, pelo menos, a gente sabe que não estava, mas ali ele fala que quase todos discutiam com veemência. Talvez só não estivesse nessa discussão João, que estava conversando com o mestre, e o próprio Judas, né, que estava tão tenso que não conseguia nem pensar, nem raciocinar, nem falar nada. O resto devia estar tudo ali discutindo, quem seria o maior de todos. Sentindo-lhes a incompreensão. Imagina, gente, depois de tanto ensinar e exemplificar, o mestre ainda era obrigado a ouvir isso, né? Imagina a tristeza do mestre. Porque o espírito superior sofre de tristeza, tá? Fica triste, né? Aliás, sofre de tristeza não, é muito forte, mas fica triste, né? O mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. Nesse instante, os apóstolos observaram que ele se erguia, né? Jesus levantou. E deve ter levantado de uma forma assim muito significativa, né? Porque eles começaram a prestar atenção. Com espanto de todos, despiu a túnica singela e cingiu-se, amarrou, com uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais íntimos, a serviço dos seus senhores. Os escravos da época se vestiam dessa forma, uma túnica simples, com uma faixa amarrada na altura dos rins, na cintura, né? Tomou um vaso, eles ficaram olhando, o que Jesus vai fazer? Já entenderam, né, que ele estava ali se vestindo como um servidor. Tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos. Ante o protesto geral em face daquele ato de surpresa, de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. Muitos falaram, né? Não, mestre, você não vai lavar meus pés, que isso? O que está acontecendo? Não faça isso. Tem outros desdobramentos, né? Mas esse trecho é o mais importante. E aí ele fala assim, ó, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bens, porque eu sou, né? Ou seja, vocês me chamam de mestre e me chamam de senhor. E vocês estão certos, porque eu sou o mestre, eu sou o espírito mais elevado que esse planeta já viu. Eu sou o governador do orbe. É isso que ele estava querendo dizer aqui. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Porque o reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Depois disso, eu queria ser uma abelhinha para poder estar lá, um mosquitinho, ver a cara dos discípulos, né? Porque eles devem ter... Porque aqui caiu a ficha, né? Aqui caiu a ficha dos ensinamentos. Com essa encenação do mestre, eles prestaram atenção no que ele vinha falando já há muito tempo, né? Eles prestaram atenção no que ele vinha falando de que você quer ser o maior, então você tem que se colocar a serviço de todos, que todos ali eram irmãos e todos precisavam se ajudar e todos precisavam ser servidos por todos. Porque é só acolhendo o nosso irmão nas suas dificuldades que a gente vai ser grande e não querendo ser maior do que ele. E Jesus exemplificava isso o tempo inteiro. E aqui eu coloquei uma foto da cena, né? Jesus Cristo nunca se cansou de combater o orgulho e de enaltecer a humildade, virtude da qual ele, o mestre, deu vários exemplos consoante os evangelhos.
O exercício da humildade é uma tarefa muito difícil, né, da gente conseguir, porque a humildade, ela abrange um autoconhecimento, né, você ter a real o real conhecimento da sua condição, da condição que você ocupa, de quem você é, das suas tendências boas e ruins, né? Então, você precisa, para você poder se colocar, se transformar, né, se colocar no comportamento de humildade, você tem que ter esse conhecimento. O exercício da humildade é uma tarefa muito difícil, como bem sabemos, pois nosso orgulho grita com voz insistente para buscarmos primeiramente os próprios interesses. A gente sempre busca o nosso primeiro, né? Para depois olhar para o outro. A gente quer sempre ser servido primeiro, para depois servir e às vezes nem servir, que é só ser servido. Ainda, a maioria de nós tem muito mais o desejo de ser servido. E aqui já, voltando para o trechinho do livro de Humberto de Campos, Levi continuava os seus trabalhos da coletoria local, enquanto Judas prosseguia nos seus pequenos negócios. Deixa eu explicar aqui para não dar uma confusão mental em quem está assistindo. Porque esse trecho que a gente acabou de ver, vou reforçar para vocês entenderem. Esse trecho que a gente acabou de ver, de Jesus, né, se vestindo como um servo, lavando o pé dos discípulos, esse trecho aconteceu na última ceia. A última ceia aconteceu no fim da caminhada do mestre encarnado com os discípulos, depois que ele passou 3 anos caminhando com os discípulos, tá? Mas esse trecho eu trouxe lá do capítulo 25, lá no final do livro, para exemplificar que Jesus combatia todos aqueles sentimentos de orgulho, raiva, vaidade, com os ensinamentos de humildade, tá? Mas a gente, no capítulo aqui, que a gente está estudando no capítulo 5, Jesus está lá no início. Jesus está lá no início da caminhada, ele está reunindo os discípulos e ele está dando as primeiras instruções para o discípulo. Estou explicando isso para não dar um tilt na nossa cabeça. Então, aqui, esse texto que a gente vai ler agora, a gente volta para o capítulo 5, lá no início da caminhada, ele reuniu os discípulos, ele vai dar as primeiras instruções para os discípulos. Mas aí, Humberto de Campos coloca assim, Levi continuava nos seus trabalhos de coletoria local, enquanto Judas prosseguia nos seus pequenos negócios. Eram os únicos que não eram pescadores, então eles tinham lá as suas obrigações, né, com seus trabalhos. Embora se reunisse diariamente aos demais companheiros. Acredito que no final do dia, né, da tarde para a noite, quando eles encerravam seus trabalhos, eles iam lá e se reuniam com um grupo que esse sim, né? Os 10 outros viviam quase que constantemente com Jesus, junto às águas transparentes do Tiberíades, como se participassem de uma festa incessante de luz. Imaginem o que não é passar o dia às margens do lago, né? Que é lindíssimo. Quem não conhece, busca no Google lá fotos do lago. Passar o dia ao lado do mestre, né? Ao lado desse lago, dessas imagens lindas que eram, e ao lado do mestre nessa festa incessante de luz, né? A luz do próprio mestre que ele irradiava e a luz que ele trazia para cada um com os seus ensinamentos, com o seu comportamento amoroso, né? Com o seu comportamento acolhedor. Imagina que não era isso. Iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos pela difusão da nova doutrina, o mestre reuniu os 12 em casa de Simão Pedro. Ele sempre se reunia, ele sempre ficava na casa de Simão Pedro e lhes ministrou as primeiras instruções referentes ao grande apostolado. E essas instruções nós vamos ver no próximo estudo, tá? Porque são muitas e a gente precisa ver com muita calma. Está escrito assim, ó, o próximo trecho do livro está escrito assim, ó, de conformidade com a narrativa de Mateus, o que Humberto de Campos está falando? Ó, o que está lá no Evangelho de Mateus, eu coloquei aqui embaixo, está no capítulo 10,
do versículo 5 ao 33. Olha como é grande. Então, Humberto de Campos está falando assim, ó, as narrativas que estão lá no Evangelho de Mateus são verdadeiras. É aquilo ali mesmo que aconteceu. As recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deveriam seguir para as realizações que lhes competiam concretizar. Eu coloquei só o trecho inicial aqui. A este 12 enviou Jesus, dando-lhes essas instruções. Aqui já é o trecho do Evangelho. Eu coloquei só um trechinho pequenininho. E aqui embaixo eu coloquei que da Bíblia que eu tirei, né, da tradução que eu tirei esse trecho, essa tradução divide esse período inteiro, né, do capítulo 10 em três títulos. Instruções aos apóstolos, advertências e estímulos. Nem todas as traduções têm os mesmos títulos os mesmos títulos, tá? Elas se diferenciam. As traduções que eu uso nem têm esses títulos, mas essa da Vulgata. Depois eu explico sobre a Vulgata. Essa é da Vulgata. E esses títulos aqui que a Vulgata colocou, eu acho que se adequam perfeitamente a esse trecho das instruções que Jesus deu para os discípulos. Por isso que eu coloquei aqui embaixo. Mas a gente vai ver isso de forma mais detalhada no próximo estudo. Por quê, né? Porque até aqui nós vimos o quê? Que nós somos, né, ou precisamos nos colocar na condição dos discípulos dos ensinamentos do Mestre. Porque se a missão do Mestre ainda não está concluída, né, que é de estabelecer o reino de Deus na Terra, que é um reino no coração dos homens, ele ainda precisa, né, de companheiros, né, meus companheiros chegarão de todos os lugares, ele ainda precisa desses companheiros. E esses companheiros somos nós. Nós que estamos aqui dedicando o nosso tempo à leitura do Evangelho, a entender, a estudar, tentar compreender a fundo o que o Mestre veio nos trazer, né? O que a doutrina espírita nos esclarece. Nós que estamos aqui, né, nessa caminhada, a gente já pode se colocar como discípulo do Mestre de hoje. Nós somos os discípulos de hoje. E essas instruções que a gente vai ver, que Jesus deu para os discípulos, são tão atuais, né? São de situações tão atuais que eles vivenciariam e vivenciaram, que a gente ainda hoje vivencia. E nessas instruções o Mestre já disse como teria que ser o comportamento para que a gente pudesse exemplificar, né, os evangelhos de Jesus. Então vai ser muito... assim como foi para os discípulos do Mestre, também para nós não é... Estou retomando o que eu coloquei lá no início, para a gente terminar com essa reflexão. Não é uma tarefa fácil, mas se nos colocarmos em movimento sincero de verdadeira transformação e se escutarmos, coloquei escutarmos entre aspas, esse texto fui eu que coloquei, tá? Esse texto não é um texto do livro, não. Esse texto é um texto meu. Eu coloquei escutarmos entre aspas, porque não é só escutar, né? É escutar, é estudar, é entender, é vivenciar, exemplificar, né? Tem vários verbos aí, não é só escutarmos. As instruções que o Mestre dirigia aos seus discípulos, teremos um grande roteiro ao nosso favor. É difícil, mas a gente tem um roteiro, viu? A gente tem um manual. E hoje, nós vamos fazer uma lista, tá? Dessas instruções do Mestre. No próximo estudo, nós vamos construir juntos uma lista dessa instrução. Mas hoje a gente já conseguiu pegar a primeira instrução de um comportamento que a gente deve ter acima de tudo, que é a humildade. Então essa é a instrução número 1 de todas aquelas que nós vamos escutar no próximo estudo. Essa é a instrução número 1 que o Mestre traz para a gente, a humildade. Acho que encerrou, né? Aqui foi o trechinho que eu já coloquei. Então, acho que aqui encerrou. Agora é o próximo estudo. Então, esse foi o nosso estudo da segunda parte do capítulo. Semana que vem a gente vai estudar essa aqui, ó.
terceira parte, e na terceira parte, como eu falei, nós vamos ver essas instruções e a gente vai fazer essa construção juntos. E no final, a gente vai falar sobre Judas, né? E a gente vai tentar compreender, né, o que aconteceu com Judas e se o que aconteceu do Judas está mais próximo da gente ou não, do que a gente imagina. E a gente vai ver também um pequeno trechinho sobre a importância de Pedro, né, nesse início da caminhada dos discípulos. Muito obrigada, fiquem todos com Deus. Uma boa tarde, uma boa noite para todos.